A primeira coisa que você tem que saber da manutenção preditiva é que esse tipo de manutenção, esta metodologia de manutenção, utiliza instrumentos para medição e monitoramento. Seja esses instrumentos já disponíveis no próprio equipamento, como hoje em dia vem as IHMs, às vezes equipamentos com vários sensores que monitoram pressão, vazão, corrente elétrica, níveis de vibração e temperatura, quanto você pode ter equipamentos de análise. A análise mais comum que o que você está vendo nessa foto, por exemplo, é a foto de uma análise térmica de um motor. Também tem análise de vibração, tem análise de óleo e uma infinidade de manutenções preditivas que podem ser aplicadas. Então, esse tipo de manutenção exige acompanhamento e monitoração das condições da máquina e de seus parâmetros, eventual desgaste. Esse tipo de manutenção, uma peça nunca vai ser substituída com base no achismo. Ah, eu acho que precisa substituir esse rolamento aqui. Não. Vai ter instrumentos que monitoram a vida desse rolamento e quando sair da faixa lá por exemplo, de vibração, de níveis aceitáveis de vibração desse rolamento, vai subir, então vai identificar que precisa fazer a troca desse rolamento. Então nunca vai ser com base no achismo. Essa manutenção tem algumas técnicas mais comuns de manutenção preditiva. Pode utilizar uma infinidade de técnicas, dependendo da indústria, da empresa e de equipamento. Mas as mais comuns são análise de vibração, análise de óleo lubrificante, análise de óleo de trafo, óleo isolante, análise térmica, inspeção visual sistematizada, análise de ultrassom e pode incluir uso de sensores, instrumentação, sistema de monitoramento online, entre outros. Existem sistemas de monitoramento contínuo que tem um sensor inteligente, né, sensor que terá fixado no equipamento, que envia o sinal para uma base de dados, para um supervisor e monitora constantemente o funcionamento desse equipamento. Caso aconteça alguma normalidade, esses sensores inteligentes avisam no programa ou enviam mensagens de alerta às pessoas envolvidas, do smartphone, do computador, enfim. Essas técnicas, então, permitem detectar alterações e anomalias em condições com o equipamento funcionando, identificando a necessidade de intervenções para manutenção. Quais que são as vantagens e desvantagens? As vantagens é o baixo custo de manutenção a médio e longo prazo, ou seja, normalmente você nunca vai ser pego desprevenido, tem todo um tempo para você conseguir identificar que está tendo um desgaste no rolamento. No rolamento, por exemplo, se você pegar a análise de vibração, você vai ver que a vibração vai começando a subir. Opa, com um mês subiu do X até Y. Ah, então vai demorar mais um mês ou 2 meses para chegar a níveis críticos. Então você consegue fazer essas previsões, por exemplo. Você consegue acompanhar o desgaste do equipamento, consegue prever as falhas do equipamento, consegue monitorar o equipamento em funcionamento, a manutenção preventiva. Você precisa desligar o equipamento totalmente para fazer manutenção preventiva. Já a manutenção preditiva não. Necessariamente precisa que os equipamentos estejam ligados para você conseguir monitorar as grandezas dos equipamentos. Redução de tempo de manutenção, então você consegue fazer toda uma programação de manutenção para fazer a troca do equipamento, a manutenção do equipamento. Por exemplo, já peguei casos que identificou falha em um rolamento do motor de grande potência, não tinha rolamento no estoque, vinha de outro lugar. Então, nós previmos que podia piorar a situação daqui uns 2, 3 meses. Então, basicamente, teve 3 meses para conseguir fazer toda a programação da manutenção, comprar esse rolamento, fazer todo o planejamento, conseguir achar o melhor dia para fazer o desligamento do motor para fazer a troca do rolamento. Então tem todas essas vantagens. Possibilita então antecipar gastos de compra de materiais. Se você está monitorando as grandezas do equipamento, vibração, temperatura, análise do ultrassom, enfim, depende do que você está monitorando. Você consegue prever quais peças vão quebrar e quais gastos você vai precisar.
quais peças você vai substituir. Talvez você precise, sei lá, de um guindaste para conseguir fazer algum determinado serviço, então você já consegue prever todos esses gastos, ao contrário de uma manutenção coletiva, que estraga, você tem que se virar nos 30, ver peça, ver isso, talvez a peça vem de outro estado, você tem que mandar de avião, um custo enorme para conseguir consertar o equipamento quanto antes e voltar à produção. A desvantagem, então, desse tipo de manutenção é alto custo de aquisição de alguns equipamentos de monitoração, necessidade da conhecimento das pessoas envolvidas. Nem sempre você vai terceirizar esse serviço, então seus técnicos vão ter que estar preparados para utilizar e manusear esses equipamentos de monitoramento e medição. Às vezes tem um alto custo inicial para você implementar a manutenção preditiva, principalmente se as instalações são velhas, com equipamentos antigos, que você tem que fazer algumas mudanças. Isso também depende de caso a caso. Há casos que você não vai gastar quase nada, há casos que você vai ter um certo valor. Digamos se você fosse fazer o básico, análise de vibração e análise térmica. Você ia precisar de 2 equipamentos e pessoas que soubessem mexer nisso. Não é um gasto tão alto assim. Então, em alguns casos, na maioria dos casos, vai valer muito a pena. E nem sempre o profissional faz corretamente o que determina as folhas de checklist. Isso é mais gestão de pessoas. Às vezes você dá para o técnico tudo que precisa fazer, tudo que precisa checar, as medições que precisa fazer, como devem estar, mas nem sempre esse profissional faz. Então, essa é uma desvantagem que você vai ter que investir bastante em treinamento e capacitação das pessoas.